Opposecast. Orgulho em ser contra. Saudações, meus caros, minhas caras Opposecasters. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Opposecast número 6, meia dúzia. Marcelo Látaro, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô bem. Mesmo com tudo que tem acontecido no país, com tudo que aconteceu em Minas. Cara, a gente vai tentando sobreviver, né? Vamos lá. Algumas satisfações que a gente tem que dar aqui para esse Opposecast meia dúzia. A primeira delas, você percebeu que eu não chamei Fernando Cruz. Hoje Fernando Cruz teve um compromisso particular, por isso não está presente, infelizmente, na nossa gravação. E isso se justifica também pelo nosso segundo pedido de desculpas, que é a data da nossa gravação. Nós normalmente gravamos às sextas-feiras. Isso já não teria acontecido nesse Opposecast número 6. O nosso compromisso era gravar no sábado por conta das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado e da retomada dos trabalhos no STF, mas por conta de toda a palhaçada na eleição, na escolha do presidente do Senado, nós adiamos a gravação para segunda-feira, que é hoje, é o dia que a gente está gravando, dia 4 de fevereiro, para a gente ter o resultado dessa eleição importante do presidente do Senado e poder fazer a nossa análise e os nossos comentários sobre isso. O fato é que com essa mudança de data surgiu um imprevisto, o Cruz infelizmente não pôde estar com a gente, retoma nos próximos Opposcasts, obviamente, então vamos hoje só eu e Marcelo, certo, Marcelão? Certo, isso mesmo, vamos lá. Sem o Cruz hoje, torcendo para ele voltar o mais rápido possível. Maravilha. Então, outra coisa importante para falar no começo desse programa número 6. Será o número 6 e, como bônus e pedido de desculpas, teremos o número 7 ainda esta semana. Provavelmente um vai ao ar aí na terça-feira, dia 5, e o outro na quinta-feira, dia 7, mas a gente vai avisando pelas redes sociais. Talvez a gente antecipe ou atrase um pouquinho, mas vamos ter 2 programas especiais nesta semana, certo? Isso, a gente está testando aí um formato novo, vamos ver se ele fica melhor, fica mais legal, e vamos lançar 2 numa semana. O motivo, além desse teste do formato novo, a gente quer dedicar esse primeiro programa, esse número 6, à tragédia de Brumadinho, e o número 7, que aí vai ser lançado também esta semana, sobre todos os fatos que envolveram o governo Bolsonaro, e foram muitos durante esse período, desde a gravação do nosso Opposecast 5. E falando da eleição na Câmara e no Senado, que senão a gente não teria atrasado nossa gravação, esse é o nosso papo principal. Exatamente. Então vamos lá, vamos tocar o barco, vamos começar o Opposecast número 6, que é exclusivamente sobre a tragédia de Brumadinho. A gente até pensou muito sobre esse assunto, se a gente havia falado sobre Brumadinho ou não, porque o Opposecast, diferente de outros podcasts muito bons que a gente tem na podosfera brasileira falando de política, o Opposecast é o único que se assume 100% de oposição, né? Então a gente fala o que o governo Bolsonaro, agora o legislativo ligado ao governo Bolsonaro, fazem e que a gente acha errado e a gente comenta aqui. Então Brumadinho, num primeiro momento, não teria nada a ver. Foi um acidente, um desastre, um crime que aconteceria, infelizmente, com qualquer governo que tivesse tomado posse dia 1º de janeiro. Poderia ser o governo Ciro, o governo Haddad, o governo Marina. Infelizmente, essa tragédia aconteceria. Então a gente até pensou muito se a gente falaria e tal, e chegou à conclusão que a gente tem que falar, não da tragédia em si. A gente ficou muito triste com tudo isso, a gente tomou um baque quando viu tudo acontecendo, mas tudo que vem, tudo que pode acontecer no futuro com essa mistura bombástica aí de barragens, de mineração, com afrouxamento, não atenção às leis ambientais ou leis trabalhistas. Então vamos lá. O que a gente está querendo dizer, o que o Marcelo acabou de dizer é que, no nosso ponto de vista, o governo Bolsonaro não é culpado diretamente pela tragédia. Nós somos opositores, mas a gente não é maluco para falar um negócio desse. A gente vai falar sobre Brumadinho agora, mas a gente também não vai criticar a obsessão que os Bolsonaro e o seu time têm por Israel, né? O Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, foi a Israel com comitiva em missão técnica, como eles gostam de dizer, entre 27/1 e 1/2. O Eduardo Bolsonaro elogiou no Twitter a felicidade das pessoas, especificamente de uma mulher do exército israelense, e a ação mais contundente, né, que o Brasil recebeu mais de 100, 130 especialistas em buscas e apoio médico, além de equipamentos de Israel em Brumadinho. A gente não quer fazer
críticas a essa obsessão, até porque Israel tem um histórico de envio de ajudas para o México e para Guatemala, por exemplo, em 2017 e 2018, em casos de catástrofes naturais, terremoto, erupção vulcânica. Enfim, não é esse o foco do nosso podcast número 6. A gente não quer entrar em teoria da conspiração, a gente acredita que toda ajuda num caso extremo desse é bem-vinda, mas o fato é que Brumadinho trouxe questões importantes que vale a gente refletir. O nosso podcast 5 ele foi gravado na sexta-feira, dia 25 de janeiro, que foi o dia da tragédia. A gente gravou pela manhã e à tarde, por volta das 13 horas, se eu não me engano, precisamente às 13h28, foi registrado o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, Minas Gerais. Durante a nossa gravação do Opposicast 5, ainda não tinha acontecido a tragédia, foi o mesmo momento que o Jair Bolsonaro chegava com a sua comitiva, vindos de Davos, do Fórum Econômico Mundial, e lá, nas poucas falas do presidente, ele afirmou que nós, o Brasil, somos o país que mais preserva o meio ambiente. À tarde acontece a tragédia, que obviamente, como nós já dissemos, não tem ligação direta com o governo, mas pontos que valem destaque aqui. O primeiro pronunciamento oficial do presidente, foi para ele dizer que teve a triste notícia, abre aspas, do rompimento de uma bagagem de dejeitos de uma empresa em Brumadinho. Fecha aspas. Marcelo, você quer comentar esse primeiro ponto? Bolsonaro falando errado, né? Bolsonaro cometendo erros de português, de ortografia, sei lá o que, é comum, né? A gente já está acostumado. O problema é que parecia que ele nem sabia o que estava falando, né? Tudo bem, o bagagem, barragem, ele tem língua presa, então ficou ali na dúvida, ele falou bagagem mesmo, mas falou bagagem. Mas o problema é o dejeitos, né? Como ele falou, né? Será que ele estava pensando em dejetos? Será que pensou que aquela barragem fosse uma barragem onde estaria, sei lá, esgoto, né? Dejetos, e não ligado à mineração, e não metal pesado, minério de ferro e tudo mais? Não sei, essa é a dúvida que fica. Agora, ele vai falar errado sempre, né, cara? A gente vai ter aí a Damares falando bobagem e o Bolsonaro falando errado, cara. Vão ser 4 anos de assunto aí pra gente. E ele falou um outro ponto errado, digamos assim. Vamos dizer que não seja desconhecimento, vamos dizer que ele manja do que ele tá falando. Mas ele se equivocou ao falar que receberia em instantes, numa entrevista, o telefone de um ministro muito importante para as relações brasileiras atuais. É o principal parça dele, né? É o parça. Ele chamou o ministro Israel, o Benja... Bibi, para os íntimos? De Benjamin... Desculpa. De Benjamin Netanyahu. Cara, porque assim, conseguir falar Netanyahu, né? O cara que não consegue falar barragem, imagina a dificuldade que é, né? Então, normal, né? Ele portuguesou. Como em Portugal, sei lá, chamam o príncipe Charles de Carlos e a rainha Elizabeth de Isabel, por incrível que pareça, eles traduzem o nome da família real inglesa, mas o Harry é Harry mesmo, porque Harry não tem tradução. Acho que foi isso, ele traduziu. Netanyahu é em Yiddish e Nathaniel em português, deve ser isso. Bom, eu juro que esse foi o único momento de risada desse Opposicast número 6, porque agora vamos tocar o barco com um assunto sério, né? Sério e triste. Sério muito e triste, inclusive, exatamente. Nessa mesma entrevista que o Bolsonaro falou a Benjamin Netanyahu, ele simplesmente falou dessa tristeza, dessa ligação do ministro israelense, e quando ele foi perguntado sobre o primeiro ponto específico, ele disse que tudo era importante, virou as costas e foi embora, fugindo da imprensa imediatamente. Mais uma vez, né, uma resposta superficial, rasa, sem nenhuma profundidade, né, que tem sido o estilo de discursos, entrevistas e respostas do governo Bolsonaro. Depois, num momento mais controlado, essa entrevista do Benjamin Netanyahu, ela foi no campo, ela pegou ele de surpresa, digamos assim. Não... Parecia que ele tava tonto, né? Cara? Parecia que ele tava bem atordoado mesmo, assim, de tipo, caramba, mais essa, né, numa véspera de cirurgia dele, enfim, vamos dar um desconto, porque o cara tava passando por um perrengue e ainda tá se recuperando aí da cirurgia dele. Se você tá ouvindo imediatamente aqui, hoje, dia 4 de fevereiro, que é o dia que a gente tá gravando, ele ainda tá internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Não
não é no SUS, porque ele é simplão na caneta Bic, no bandejão, mas no hospital ele não ia brincar. E nem no pastor, né? Não é o pastor que fazendo cura espiritual, né? Não é. Nesse caso é Albert Einstein mesmo, hospital de referência privado, dos mais privados do Brasil. Mas numa entrevista mais controlada, o Bolsonaro disse que lamentava profundamente o ocorrido em Brumadinho, mas que, abre aspas, a questão da Vale do Rio Doce não tem nada a ver com o governo federal. Fecha aspas. Vamos lá. Se você não entendeu, o que o presidente falou de a questão, entre aspas, ele também chamou em outro momento dessa mesma entrevista de um acidente, foi o crime ou os crimes que levaram ao rompimento da barragem de Brumadinho. Por que ele fala, né, que não tem nada a ver com o governo federal? Porque, em tese, a Vale, por ser uma empresa privada, ela foi privatizada em 97 no governo Fernando Henrique Cardoso, a responsabilidade da apuração das causas daquele rompimento, daquela tragédia humanitária e do meio ambiente são da própria empresa e do governo estadual de Minas Gerais. Como é que você encara isso, Marcelo? Como é que você acha que o presidente da República deveria tratar isso, deveria se posicionar já em primeiro momento quanto a essa questão, como diz ele? Não, ele tinha que se posicionar de maneira mais séria, né? Assim, essa tirada da reta foi grave, né? Primeiro que ele fala como se a questão não tem nada a ver com o governo federal. Cara, não é uma questão, né? Foi um crime, né? Um crime ambiental, um crime humanista, um crime trabalhista, inclusive, né? Nunca uma empresa foi responsável pela morte de 300 e tantos funcionários, né, cara? Hoje já tem mais de 120 apuradas mortes, né? Mas tem mais de 200 desaparecidos que, infelizmente, não existe esperança de serem encontrados. O cálculo é potencialmente 360 mortos, né? Porque, inclusive, estão achando gente que não estava na lista, nem de desaparecidos. Então, esse número não para de crescer, inclusive. Então, já os bombeiros lá, os legistas já calculam mais ou menos 360 mortos, porque infelizmente esses desaparecidos não estão vivos, né? No começo tinha aquela teoria de que eles fugiram pra mata, estão escondidos e tal, mas, cara, com mais de uma semana ninguém fica escondido, né? As pessoas já teriam saído e infelizmente eles estão mortos mesmo. E quem viu as imagens que saíram do momento daquele rompimento da barragem, daquela lama misturada com minérios vindo, a força dela, o impacto dela, sabe que a tragédia é tão grande quanto a gente acha que ela é mesmo. E outra coisa, quem tem consciência, talvez o Jair Bolsonaro, por falar de jeitos, não tenha ainda consciência do que é a composição do que rompeu ali, do que vazou daquela barragem. Aquele material que muita gente está chamando de lama, era sim, lama, água misturada com produtos químicos, misturada com resíduos, com restos de minério extraídos da mineração. Então, a mineradora retira o minério que é comercial e deixa na barragem o que é resto. E esse método é o método mais primitivo e mais antigo e mais barato que existe. Inclusive, já tinha um projeto da Vale parar com essa barragem, parar de alimentá-la com os rejeitos, para poder fazer mineração na barragem. Então, assim, a tecnologia melhorou, hoje eles têm equipamentos mais modernos e métodos mais modernos, então o que estava jogado na barragem podia ser reminerado, não sei se existe essa palavra, reminerar, esse verbo, mas para tirar dali minério de ferro, aproveitável. Então ali é metal pesado, é ferro. E aquilo quando rompe, veio triturando o que tinha pela frente. É um rolo compressor mesmo, como se fosse um liquidificador triturando o que tinha pela frente. Aquilo, além de matar as pessoas que foram atingidas, algumas milagrosamente se salvaram mesmo estando no local. Ali tem imagens impressionantes de alguns rapazes entrando numa picape e se salvando, num trator e se salvando, numa empilhadeira, sei lá o que era aquilo. Mas essas são raríssimas exceções. As outras pessoas, elas foram trituradas, infelizmente. É muito triste, inclusive, falar. E não é só isso, né? Ambientalistas denunciam a fauna e a flora
destruídas por aquilo, itens, questões, coisas que não vão se recuperar, assim como Mariana 3 anos atrás, tem danos que vão levar, sabe-se lá quantos anos, quantas décadas se recuperar. Né? O Rio Doce morreu, e agora é o Rio Paraopeba, né? São 2 rios mortos pela Vale. Exatamente, então é muito importante o que aconteceu, por isso a gente esperava que houvesse pelo menos uma atitude mais séria de respeito, de posicionamento do presidente da República. Isso não aconteceu, ele falou de qualquer jeito, deu entrevista de qualquer jeito, depois